Valendo? Estamos gravando. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a nossa aula de número 12 do Biblifix. Estamos na aula 12. 12 já. Meu, passou rápido, tá passando rápido. Para quem está assistindo essa gravação, para quem está assistindo ao vivo, meu nome é Alexandre, estou aqui do lado com o Norberto Klassen e o tema da aula hoje é a continuação da semana passada, sem fé, sem descanso. Sem fé, sem descanso. E aqui, antes da gente começar de fato com o conteúdo, é importante a gente conversar sobre uma questão importante aí. Até estava falando com o pessoal sobre isso e a gente às vezes não se atenta. Existe um grande erro, talvez não é o único grande erro, mas talvez não seja o maior, mas é um grande erro que a gente faz quando a gente lê a Bíblia, é a gente se abster daquilo que está acontecendo lá dentro, daquilo que acontece nos relatos que existem na Bíblia. A gente às vezes encara a Bíblia como um livro milenar de muitas histórias legais, reais, mas muitas histórias legais, e a gente só encara essas histórias como histórias legais que estão na palavra de Deus, e a gente esquece que, na verdade, a Bíblia é a nossa história. A Bíblia, na verdade, não é apenas um relato, não é apenas uma história de um povo, é a nossa história. E é importante a gente se inserir em cada momento, em cada história que está acontecendo lá dentro, porque se a gente não fizer isso, a Bíblia acaba sendo abstrata e a Bíblia não é aplicável para a vida cristã. Mas a Bíblia, na verdade, é aplicável, porque ela é a nossa história. O que eu quero dizer com isso é que provavelmente, possivelmente, se nós estivéssemos, por exemplo, no lugar de Adão e Eva, a gente teria feito a mesma coisa que eles fizeram. A gente teria tomado a mesma decisão que eles tomaram. Não adianta a gente olhar, por exemplo, para Adão e Eva e falar assim, meu Deus, que bobagem que fizeram. Não adianta a gente fazer isso, porque provavelmente a gente faria a mesma coisa. Provavelmente a gente faria a mesma coisa, por exemplo, como Pedro, que negou Jesus. Possivelmente a gente faria a mesma coisa. E pasmem, possivelmente a gente teria feito a mesma coisa que Judas. Judas traiu Jesus e é provável que a gente também traísse Jesus. Aliás, é provável que a gente fosse como os fariseus que negaram Jesus, mesmo sabendo que ele era o Messias, para eles não perderem aquilo que eles tinham, o sistema religioso que eles tinham na época. Talvez a gente faria isso também. Então é importante a gente não se abster disso e olhar para as histórias bíblicas com um ar de julgamento, com um ar de condenação, dizendo, olha que bobagem que fizeram. Esqueça isso, tenha isso em mente para a gente vir para aquilo que nós queremos conversar hoje, sem fé, sem descanso. Abra sua Bíblia, se você quiser, em Hebreus 3, versículo 7. Eu vou compartilhar aqui a minha Bíblia, você pode acompanhar comigo se você desejar. Hebreus 3, versículo 7. Diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim eu jurei, eu, Deus, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Caramba, isso acho que é um dos versículos, ou um punhado de versículos, alguns versículos mais, entre aspas, cruéis, mais duros da parte de Deus, e que, na verdade, o escritor aos Hebreus só está fazendo uma citação do Salmo 95. Se a gente for analisar o Salmo 95, ele está falando, ó, Salmo 95, a partir do versículo 7, a partir da parte B do versículo 7, é o que Davi escreve aqui, o seguinte: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos eu estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, o escritor aos Hebreus está fazendo uma citação daquilo que Davi escreve no Salmo 95, que também, por sua vez, é uma citação daquilo que aconteceu em dois textos muito característicos. O primeiro, em Êxodo 17, e o segundo, em Números 20.
O que está acontecendo ali em Êxodo 17 e Números 20? A primeira coisa que acontece é o seguinte: Moisés, ele está tirando o povo do Egito. Antes disso, vamos fazer uma retroativa aqui do que acontece. Deus resolve escolher Abraão para construir uma nação para ele. Lembre-se que a Bíblia é a nossa história. Então, quando Deus escolhe Abraão, Deus está fazendo a nossa história acontecer. A nossa história de salvação, a nossa história de reconciliação, o ministério de reconciliação de Deus reconciliando consigo o mundo, acontece ali, quando Deus está escolhendo Abraão, quando Deus escolhe Abraão, fala assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ter muitos filhos, a tua descendência vai ser incontável, eu estou prometendo um filho para você, ele promete um filho, Abraão tem Isaac, Isaac cresce, tem filhos também, e aí vem Jacó, Jacó tem o seu nome modificado para Israel, Jacó tem um filho que se chama José, José é vendido para o Egito, José vai para o Egito, José governa no Egito, tem fome na terra, de repente as pessoas de Canaã precisam ir para o Egito para pegar comida, porque só no Egito que tem comida, já que José fez um baita trabalho de pegar a comida do mundo inteiro e deixar e centralizar isso no Egito. Os irmãos de José vão até o Egito, ele se revela: eu sou José, eles choram, se abraçam. E José, então, resolve trazer Israel, que é o seu pai Jacó, para o Egito, para habitar na terra de Gósen, e eles ali, a partir daquele momento, começam a habitar no Egito, começam a se multiplicar no Egito, até que vem um faraó que não conhecia José, que não conhecia a história de José, que não conhecia o que José tinha feito, e resolve escravizar o povo de Israel, conforme a promessa dada pelo próprio Deus ao próprio Abraão, anos antes, centenas de anos antes, dizendo que o povo de Israel estaria ou ficaria escravo ou servo do Egito por 430 anos. 430 anos passam, vem daí Moisés, e Moisés então resolve libertar o povo do Egito, ou Deus resolve libertar o povo do Egito por meio de Moisés, e Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, é o seguinte, a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó, eu vou devolver para o povo de Israel. Então você vai tirar o povo do Egito e vai levar esse povo até a famosa, entre aspas, terra prometida. Muito bem, 10 pragas no Egito, aquele negócio todo, os primogênitos morrem, Faraó finalmente fala para Moisés tirar o povo do Egito, Moisés tira o povo do Egito. Em outro momento a gente pode falar de tudo isso aqui mais detalhadamente, se vocês precisarem e quiserem. Moisés tira o povo do Egito e começa a andar no deserto até que chega num lugar chamado Refidim, que é o que está escrito em Êxodo. Eu fiz aqui. Em Êxodo 17, eles chegaram em Refidim. E Êxodo 17, 1 diz o seguinte: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Imagine o seguinte: você está com um monte de gente no deserto, pronto para conquistar a terra prometida, pronto para ir para a terra prometida. E de repente não tem água. Esse povo todo começa a reclamar, esse povo todo começa a falar mal de você, chega para você e fala assim: escuta, você vai dar água para a gente ou não vai? Que reação você acha que Moisés teria? Moisés era o homem mais manso da terra. Números 11 diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Graças a Deus, se Moisés não fosse o homem mais manso da terra, eu não sei o que seria do povo de Israel enquanto Moisés estivesse vivo. Moisés olha para a galera e fala assim: escuta, o que vocês querem que eu faça? Eu vou tirar água da onde? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão reclamando? Versículo 3 diz: tende aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizesse subir do Egito para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Imagine o seguinte: eles eram escravos no Egito, 430 anos escravos no Egito. Eles não eram livres, eles não eram uma nação livre. Agora, finalmente, eles eram uma nação livre, finalmente eles estavam libertos, finalmente eles não eram mais escravos, eles poderiam caminhar em independência e crescimento. Poderio financeiro, poderio bélico, poderio de terreno, de terras, eles poderiam conquistar as terras, enfim, eles poderiam finalmente ser uma nação novamente.
e eles resolvem falar que eles gostariam de voltar para o Egito, já que eles estão com sede. Versículo 4 diz: então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Moisés realmente começou a ficar com medo do que poderia acontecer com ele. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão em que feriste o rio e vai. O rio aqui, no caso, é o Mar Vermelho, e o rio no Egito, o rio Nilo. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, baterás na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui, lembre-se que a gente veio lá de Hebreus 3 fazendo uma citação de Salmo 95. Salmo 95, por sua vez, faz uma citação em relação àquilo que aconteceu em Massá e em Meribá. E o primeiro episódio do que acontece em Massá e Meribá é esse. O povo começa a reclamar que não tem água, Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, pega o seu cajado, bate na rocha e da rocha vai verter água, da rocha vai sair água e que vai então matar a sede de todo o povo. Eu gosto de imaginar essa cena, deve ter sido uma cena animal, que não deve ter sido uma pedra do tamanho de um paralelepípedo saindo umas gotinhas de água. Deve ter sido uma cachoeira mesmo, deve ter sido animal o negócio, deve ter sido irado. Eu gostaria de ter visto isso acontecer. E, enfim, beleza, o povo teve água. E 1 Coríntios 10:4, inclusive, e isso fica talvez para o final da aula, se der tempo, Paulo cita que esta rocha acompanhou o povo pelo deserto e esta rocha era Cristo. Isso é uma pira muito louca. É Paulo dizendo que Cristo já estava com o povo no deserto, vertendo água. Parênteses, fecha o parênteses, depois, se der tempo, a gente fala sobre o assunto. Muito bem, os anos passam ali, perto de 35, 36, 37 anos passam, até que o povo volta para Massá e Meribá em Números 20. E o que acontece? Versículo 2, Números 20, versículo 2, diz o seguinte: não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Agora eles já não estão falando mais de voltar para o Egito, agora eles estão falando o seguinte: antes tivéssemos perecido junto com a galera que morreu no deserto, que depois de 35, 36 anos já morreu uma galera no deserto aqui. Então antes eu tivesse morrido com esses caras do que passar ou morrer de sede agora. E o povo, aliás, versículo 4, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aí nós e os nossos animais? E por que nos fizesse subir do Egito para nos trazer este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Presta atenção, a hora que a glória de Deus aparece nesses episódios, presta atenção. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante do povo, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não cresces em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. A gente já sabe o contexto aqui. Nós temos Hebreus 3 fazendo uma menção, deixa eu voltar para Hebreus 3 aqui, fazendo uma menção de um texto de Salmo 95 que faz menção das 2 coisas que aconteceram em Massá e em Meribá. E o que aconteceu em Massá e em Meribá? O povo começou a reclamar, o povo começou a murmurar contra Moisés e Arão e contra Deus,
dizendo que a vida de escravidão no Egito era muito melhor do que a vida livre que eles tinham naquele momento, porque eles estavam com sede e eles não tinham água para beber. Então eles resolveram murmurar contra Moisés, resolveram se rebelar contra Moisés, resolveram ter o seu coração endurecido, eles resolveram reclamar contra Deus, tentar a Deus, provocar a Deus, dizendo que era muito melhor estar no Egito do que estar onde eles estão. Quando a gente pensa nesse contexto, quando a gente entende esse texto, a gente começa a perceber que o povo ele teve um erro, ele errou, ele não fez o que deveria fazer. O texto diz que o povo teve um coração duro e por isso ele não entrou no descanso. Por isso que em versículo 11 de Hebreus 3, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O povo de Israel ativou a ira de Deus, o povo de Israel teve um coração tão duro, um coração tão tentador a Deus, tão provocador a Deus, tão ruim. Eles cometeram um erro tão ruim que Deus olhou para eles e falou assim: vocês não entrarão no descanso para o qual vocês foram destinados. E normalmente quando a gente olha para esse erro, quando a gente olha para isso que está acontecendo, a gente começa a pensar, ou pelo menos à primeira vista, naquele primeiro blink no nosso cérebro, a gente começa a pensar que o grande erro do povo de Israel foi a murmuração, foi a ingratidão a Deus. Eles começaram a murmurar contra Deus, eles começaram a murmurar, e por isso, quando Deus olhou a murmuração do povo de Israel, ele olhou para eles e falou assim: não, vocês não vão entrar no meu descanso. Esta geração não vai entrar no meu descanso. A questão toda é que quando o escritor aos Hebreus ele escreve sobre esse texto, ele dá um panorama muito mais amplo, muito mais geral, um prisma muito mais geral, um espectro muito mais geral daquilo que o Salmo 95 dá. Porque o Salmo 95 ele cita os 2 episódios de Massá e Meribá. Mas quando o escritor aos Hebreus escreve, ele não necessariamente fala diretamente sobre os 2 episódios, mas ele traz um panorama muito geral sobre a atitude do povo de Israel. O que eu quero dizer com isso? É que o povo de Israel se demonstrou com esse erro, se demonstrou tentador a Deus, se demonstrou provocador a Deus, não apenas nestes 2 episódios de Massá e Meribá, mas eles tinham esse padrão de comportamento em todo o tempo, depois que Deus tirou eles do Egito. A partir do momento que o povo de Israel pisou para fora do Egito, eles começaram a ter um coração endurecido, eles começaram a ter um coração provocador a Deus, tentador a Deus, e que foi então digno da ira de Deus, ao ponto de Deus olhar para eles e falar assim: vocês não vão entrar no meu descanso. Então não é só um episódio isolado de Massá e Meribá, mas é um episódio, é um padrão comportamental, é um padrão mental, é uma mentalidade que o povo de Israel tinha para com Deus e para com Moisés, que fez com que eles cometessem um grave erro, que no primeiro momento a gente acha que é a murmuração, mas que o escritor aos Hebreus, a partir do versículo 12, explica de fato qual é o grande erro do povo de Israel. Ele diz o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, pega a incredulidade, sublinha, faz um círculo, coloca um asterisco, porque essa é a chave daquilo que a gente vai conversar hoje. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em vós, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo pecado, pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso
por causa da incredulidade. Sem fé, sem descanso. Quando a gente olha para o grande erro do povo de Israel, a gente começa a perceber que o erro aqui não era apenas a murmuração, era algo anterior a isso. Era algo que está sim linkado com a murmuração, mas que é muito mais grave que isso, que o escritor aos Hebreus chama de perverso coração, que é a incredulidade. A incredulidade é o que impediu que o povo de Israel atingisse ou alcançasse o descanso para o qual foi destinado. O descanso que tinha sido prometido para o povo de Israel não foi alcançado por aquela geração por causa da sua incredulidade. E é importante a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso, parar para analisar um pouquinho o que realmente significa incredulidade, o que de fato é incredulidade e qual é a importância disso, porque é grave. Porque é grave. E muitas vezes a gente trata a incredulidade de uma forma muito leve, a falta de fé de uma forma muito leve. Deixa eu tirar aqui, e daqui a pouco a gente continua. Um autor, prêmio Nobel de Economia, chamado Daniel Kahneman, ele não é cristão, não se preocupem, mas ele no seu livro chamado Rápido Devagar, é um livro super denso, no qual ele faz um estudo do comportamento humano. E nesse livro, ele diz que o comportamento humano, o cérebro humano, ele trabalha de uma forma singular, de uma forma ímpar. E para toda questão difícil que o ser humano não consegue resolver, ele cria dentro do seu cérebro automaticamente uma questão mais fácil de se resolver. E ele tenta fazer uma equiparação de intensidade entre a resposta daquilo que é mais fácil com aquilo que ele não sabe, que é a resposta do mais difícil. E isso ele chama de um viés cognitivo. Isso é um erro. Alexandre, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que nós cristãos do século XXI nos tornamos, de certa forma, fracos e moles. E quando a gente vai falar sobre incredulidade, a gente acha que a Bíblia só está sugerindo que a gente creia. Ela está só sugerindo que a gente tenha fé e que a incredulidade é só um errinho que a gente precisa consertar. Mas nesse texto, o escritor aos Hebreus diz que a incredulidade é um coração perverso. A incredulidade é uma perversidade. A incredulidade é uma maldade. O que o Alexandre quer dizer com isso? Que a cada momento que nós olhamos para a palavra de Deus, a cada momento que nós olhamos para uma promessa de Deus, a cada momento que nós recebemos uma promessa de Deus na nossa vida e nós não cremos nessa promessa, e nós não cremos na fidelidade de Deus, e nós não cremos que Deus é poderoso para realizar isso na nossa vida, a gente não está só perdendo um bônus, a gente está pecando. Incredulidade é pecado, e quando nós não recebemos a palavra de Deus com fé, nós estamos pecando. Nós não estamos apenas nos prejudicando, nós estamos pecando. Incredulidade é um sentimento perverso que nos afasta do Deus vivo, Hebreus 3:12. E é por isso que no capítulo 11, quando o escritor aos Hebreus fala sobre fé, ele diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, só existe uma maneira de agradar a Deus, envolvendo fé naquilo que você está fazendo. Se você não envolve fé naquilo que você está fazendo, isso não necessariamente agrada a Deus, porque só é possível agradar a Deus quando nós colocamos fé. E é impossível a gente olhar para a palavra de Deus, abrir uma página e falar o seguinte: nisso eu creio. Abrir uma outra página e falar: nisso eu não creio. Impossível. Porque a partir do momento que eu estou incrédulo a uma promessa de Deus na minha vida, escrita na sua palavra, e mesmo que eu creia em outra, não anula a minha incredulidade. Então, ou eu creio em Deus completamente, ou eu não creio em Deus. Ou eu creio na palavra de Deus de forma completa e absoluta, ou eu não creio na palavra de Deus. Por isso que é tão importante o cristão dedicar-se à leitura bíblica, por isso que é tão importante o cristão estar aqui no Biblifique, por isso que é tão importante que o cristão se aprofunde na palavra de Deus, porque como é que ele vai crer naquilo que ele nem sabe? E se ele não crê, ele está pecando. Esse que é o grande problema. E é isso que as pessoas não entendem. E desculpa o nervosismo aqui, mas é que eu vejo crente batendo a cabeça,
Eu vejo crente sofrendo na vida, eu vejo crente sofrendo no relacionamento, eu vejo crente sofrendo nas suas emoções, eu vejo crente sofrendo nas suas finanças, eu vejo crente sofrendo no seu ministério, no seu chamado, na sua profissão, na sua carreira, na vida, simplesmente porque não crê naquilo que Deus colocou na palavra de Deus. Pior do que isso, nem lê e nem sabe o que está na palavra de Deus. E se eu não sei o que está na palavra de Deus, como é que eu vou crer? E se eu não creio, eu sou um incrédulo. E se eu sou incrédulo, eu estou pecando. Vocês estão entendendo isso? Vocês entendem isso? Essa que é a grande importância. É por isso que Deus odeia a incredulidade ao ponto de prometer na sua ira que Israel não entraria no descanso naquela geração. Jurou Deus na sua ira, eles não entrarão no meu descanso, porque a problemática aqui não é a murmuração, é a incredulidade. A incredulidade, por sua vez, vai gerar murmuração na sua vida. E a murmuração, por sua vez, vai gerar incredulidade. Os dois sempre estão linkados uma com a outra. Murmuração e incredulidade sempre estão linkados. Pode perceber. No momento que você começa a reclamar da sua vida, é o momento que a tua fé está mais fraca. Pode perceber. A hora que você para de crer, você começa a reclamar. A hora que você começa a reclamar, você para de crer. Porque a murmuração e a incredulidade sempre estão perto. E quando existe murmuração, existe ingratidão. Quando existe ingratidão, não existe intimidade com Deus. Porque a gratidão é um dos grandes segredos para a intimidade com Deus. Se você não sabe o que orar para Deus, comece a agradecer. Mas agradeça por tudo. Até pela luz da tua casa, pela unha, pelo ring light, pela luz aqui que tá ruim. Eu tô tendo que fazer essa aula aqui com 2 abajures aqui, que se eu tocar na mesa eles apagam. Glória a Deus por esses 2 abajures. Muito obrigado, Deus, por esses 2 abajures que eu tenho, porque eu tô em Balneário e eu não tô em Curitiba. E eu não tenho luz para dar aula. E eu peguei 2 abajures para dar aula. Graças a Deus. Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus, comece a ver a sua fé aumentando, comece a ver a sua credulidade aumentando e comece a ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Você entrando de fato no descanso. É isso, entende? É por isso que fé é tão importante. É por isso que crer é tão importante. É por isso que a Bíblia é tão importante. Porque se a gente não precisasse de Bíblia, não precisava de fé. E a gente precisa de fé. Quando tudo isso aqui acabar, a gente não vai mais precisar de fé. Quando todo esse negócio acabar, a gente não precisa mais, mas por enquanto a gente precisa. A gente vai precisar crer nas promessas de Deus na minha vida. E para eu crer nas promessas, eu preciso saber quais promessas são essas. E para eu saber quais promessas são essas, eu preciso mergulhar, eu preciso ter intimidade com a palavra de Deus. Então a incredulidade é um erro, é um pecado que me faz murmurar e, assim como o povo de Israel, não me faz entrar no descanso. E aí que entra na parte importante aqui. O que é de fato o descanso? O que é o tal descanso de fato? O que é descanso? Cara, o Alexandre está descansando, ele está em Balneário e agora, cara, ele pode deitar ali na praia e ficar de boa, porque, as promessas de Deus estão se cumprindo na vida dele e agora ele pode descansar. É só tomar uma aguinha com gás na beira da praia, fazer um surfzinho de manhã, almoçar, uma casquinha de siri e uns camarões empanados, gostosos, que tem aqui com molho tártaro, bom demais. Isso é descanso? Não, não é. Isso não é descanso. Ele explica, o escritor aos Hebreus explica o descanso no capítulo 4 de Hebreus. Vamos abrir e vamos conversar sobre isso juntos. No capítulo 4, ele diz o seguinte: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso.
Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, que por causa da audiência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Alexandre, é o seguinte, você leu esses versículos, eu li em casa e eu continuei não entendendo absolutamente nada. Na verdade, o escritor aos Hebreus aqui faz um jogo com o Salmo de Davi, no Salmo 95, e aí ele cita Josué, e aí ele cita dois tipos de descanso, basicamente. O primeiro descanso que ele cita está lá no versículo 9, que é o descanso celestial. Quando tudo isso aqui acabar, nós descansaremos para sempre. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais absolutamente nada que nós conhecemos da maneira que nós conhecemos, novos céus e nova terra serão formados, nós viveremos eternamente com Deus, com Jesus, com a presença de Deus, com Deus iluminando todas as coisas, não haverá mais noite, não haverá mais lágrima, não haverá mais pecado, não haverá mais absolutamente nada disso, nada. Graças a Deus, nós podemos crer que existe esse descanso, mas existe um outro descanso, que é o descanso espiritual. E esse descanso espiritual, o escritor aos Hebreus diz que só é alcançado crendo, só é alcançado mediante a fé, só é alcançado mediante a fé nas promessas de Deus. E aí ele faz, inclusive, uma comparação com o descanso de Deus no sétimo dia. Porque Deus, no sétimo dia, descansou, porque ele tinha feito tudo aquilo que poderia ter feito. Ele tinha cumprido tudo aquilo que ele tinha falado que ia cumprir. Ou seja, o descanso, e anotem isso, o descanso é o lugar onde as promessas de Deus se realizam. É onde as promessas de Deus se cumprem. No caso do povo de Israel, o descanso deles era a terra prometida. Era essa terra que eles precisavam entrar e essa terra que aquela geração incrédula não estava entrando e viria a ficar 40 anos no deserto rodando em falso. Rodando literalmente, andando em círculos, até que toda aquela geração morresse e os seus filhos, então, pudessem entrar na Terra Prometida. Então, o descanso é o lugar onde as promessas de Deus se cumprem. E este lugar, esse descanso, só é alcançado quando nós cremos nas promessas de Deus, quando nós cremos naquilo que Deus prometeu para nós. Na próxima semana, eu quero falar um pouquinho mais sobre o que é de fato esse crer? Mas a gente vai começar a falar agora. Abra comigo. Vicky, você tem uma pergunta enquanto eu abro o texto aqui? Tá. Quando eu estava lendo esse texto, para mim, esse descanso que você coloca como um lugar, eu também concordo, mas me pareceu também ser um estado, que é aquele estado quando a gente crê realmente, a gente entrega a nossa vida realmente para Jesus, e a gente crê que Ele que está comandando a nossa vida, a gente tem um estado de descanso, que Deus está comandando tudo. Quando eu li esse texto, pelo menos me passou isso, que é ter o estado de descanso na fé. Norberto, você quer comentar? Eu vi que você está com uma levantada. Na verdade, só acrescentar, o descanso é o tempo e o lugar em que as promessas de Deus se cumprem. Porque existem promessas que foram dadas e elas têm um tempo determinado, tem uma dispensação, uma oportunidade que precisa ser criada, ou seja, Deus quer preparar ainda um cenário para cumprir aquelas promessas. Então, só isso, né? Isso para mim é a definição, é o lugar onde as promessas de Deus se cumprem, e eu acrescentaria o tempo e o lugar onde as promessas de Deus se cumprem. Isso. Na verdade, Vicky, está certo o que você falou, é isso mesmo. Mas são as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Olha só, quando a gente vai lá para Números 13 e Números 14, para mim, um dos textos mais emblemáticos de toda a palavra de Deus, sinceramente, eu chego
eu tenho um mix de sentimentos quando eu leio esse texto, sinceramente. Eu fico com raiva, e raiva de mim mesmo, inclusive. Eu fico indignado e eu fico encorajado ao mesmo tempo. É uma sensação bem estranha, mas aquilo que o Espírito Santo quer ministrar a gente nesse texto. Moisés chega para 12 príncipes do povo de Israel e fala assim: rapaziada, é o seguinte, cara, a gente precisa ver então o nosso lugar de descanso. Parênteses, antes disso, percebam que nenhuma promessa de Deus feita ao povo de Israel referia-se ao tempo deles no deserto. Todas as promessas de Deus para o povo de Israel se cumpririam na terra prometida. Nós não nascemos para viver no deserto. Nós não nascemos para caminhar no deserto. O deserto, naquele momento, era apenas um meio de caminho. Era só um caminho. Aquela travessia toda era para ter durado dias, não anos. Muito menos 40. Porque todas as promessas de Deus que ele havia prometido para o povo de Israel eram para ser realizadas na terra prometida, lá dentro, naquele lugar de descanso. Nenhuma promessa era para ter sido cumprida no deserto. Não era para eles terem ficado no deserto. E Moisés sabia disso. Moisés olha para a rapaziada e fala assim: isso antes de acontecer, antes de qualquer ano passar aqui. Naqueles dias, naqueles meses ali que eles estavam caminhando no deserto, Moisés chega para eles e fala assim: vamos espiar a terra? Vamos ver o quão boa aquela terra é? Ele escolheu 12 caras, isso está em Números 13, e mandou os 13 caras para espiar a terra. Eles olham e veem que a terra é, de fato, muito fértil. A terra era, de fato, muito boa. A terra manava leite e mel. O versículo 23 do capítulo 13 mostra os frutos que eles trouxeram daquela terra. Depois vieram até o Vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide, um ramo de uva, um cacho de uva, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Pense no tamanho da uva ao ponto de 2 caras ter que carregar o cacho de uva. Imagine o tamanho do cacho de uva, imagine a fertilidade daquela terra, imagine o poder que tinha naquela terra, imagine as promessas de Deus sendo cumpridas naquela terra, imagine o sonho que era viver naquele lugar, uma terra que manava leite e mel, uma terra que era boa, uma terra que era fértil. A cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Olha o relato deles. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Eu gosto, olha aqui do lado direito, que é a versão da NVI. Olha o versículo 31 aqui. Mas, toda a incredulidade surge com um mas. Deus faz uma promessa na nossa vida e a gente olha e fala, mas... Não, eu creio, mas... É a mesma coisa que Zacarias fez com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel chegou para ele e falou assim, Zacarias, você e Isabel vão ter um filho. E ele olha para o anjo e fala assim, beleza, eu vou ter um filho. Mas como que vai ser isso aí? E aí Gabriel olha para ele e fala assim, por causa desse mas, Zacarias, que é a tua incredulidade em forma de palavras, você vai ficar mudo até João nascer. Mas, toda incredulidade vem com um mas. E eles começaram a falar assim, mas o povo da terra é muito poderoso, mas é muito difícil, mas a gente se vê como gafanhotos perto desse povo, mas a gente é muito pequeno, mas a gente não vai conseguir. E aqueles caras começaram a incitar o povo com essa incredulidade ao ponto do povo não querer conquistar a terra prometida. Essa incredulidade contaminou, esse coração perverso contaminou o povo inteiro, com exceção de 2 pessoas, ao ponto daquele povo não querer viver as promessas de Deus para a vida deles, não querer entrar no descanso de Deus, não querer entrar na terra prometida, na terra frutífera, na terra fértil, na terra que manava leite e mel. A incredulidade daqueles 10 caras, com exceção de 2 caras, com exceção de 2, a incredulidade daqueles 10 contaminou o povo. E Deus olhou para eles e falou, vocês não vão entrar. Com exceção de Josué,
e com exceção de Caleb. E a fé de Caleb era tão grande, a fé de Caleb era tão forte, que com 85 anos, quando ele estava entrando na Terra Prometida, quando eles estavam finalmente, quando a geração toda tinha passado, eles estavam finalmente entrando, ele chegou para Josué e falou assim, Josué, é o seguinte, você lembra daquela terra de gigantes que a gente olhou quando a gente espiou a terra? Lembro. Então, eu quero aquela. Eu quero a terra mais difícil para ser conquistada. Eu não fiquei 40 anos no deserto, rodando em círculos, para conquistar uma terra fácil. Eu quero a terra que mana leite e mel. Eu quero a promessa de Deus sendo cumprida na minha vida. Eu quero a terra mais difícil. Não interessa o desafio que é, não interessa o quão difícil é. Eu quero aquela terra. Deus olha para essa situação toda do povo chorando. O povo estava chorando. Ai, o que vai ser de nós? Nós saímos do Egito para morrer. E o que vai acontecer agora? E aí nós entramos no capítulo 14 de Números. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Gente, na terra do Egito eles eram escravos, eles tinham acabado de trazer um cacho de uva tão pesado que 2 caras precisavam carregar. E eles preferiam estar no Egito. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha a diferença de discurso entre o povo incrédulo e um povo, 2 caras, né? Não é nenhum povo, é 2 caras que creem nas promessas de Deus para a sua vida. Os caras olharam para a dificuldade falando assim, ó, eles são como pão, a gente vai devorar esses caras. A gente vai arrebentar com tudo. Esses caras não vão se segurar. Esses caras não conseguem contra nós. Se Deus prometeu, anote isso, se Deus prometeu, Deus cumpre. Se Deus chamou, Deus paga a conta. Se Deus chamou, Deus paga a conta. Se Deus prometeu, Deus cumpre. Esse era o pensamento de Caleb e Josué. Não era o pensamento do resto. Não era o pensamento dos incrédulos. Não era o pensamento deles. Versículo 11 diz, disse o Senhor a Moisés. Aliás, versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Preste atenção. No momento que a incredulidade começa a tomar o seu coração, você começa a falar mal e você começa a atacar quem crê mais que você. Preste atenção nas pessoas das quais você tem andado falando mal. Se você tem falado mal de muita gente, provavelmente um coração perverso de incredulidade está dentro de você e você só está falando mal da pessoa porque a pessoa tem mais fé que você. Preste atenção nisso, examine seu coração. Disse o Senhor, aliás, apesar disso, porém, a glória do Senhor, agora o bicho começa a pegar, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Olha o tamanho da ira de Deus em relação à incredulidade do povo, ao ponto de Deus olhar para essa galera e falar assim, eu vou destruir todo mundo, eu vou matar todo mundo, e a partir de Moisés eu vou fazer um outro povo que vai entrar nessa terra. Existe a famosa piada, e olha, é muito real. Ainda bem que Moisés e Deus não acordaram de mau humor no mesmo dia. Ainda bem, que se tivesse acordado de mau humor no mesmo dia, o povo de Israel não existia mais.
Porque aí Moisés responde, Moisés intervém. Ele diz, não, peraí. O Senhor trouxe a gente lá do Egito, o Senhor nos trouxe com força até aqui, o Senhor fez um monte de milagre, não mate esse povo. Não mate esse povo. Não podendo o Senhor fazer entrar nesse povo na terra que lhe prometeu com juramentos, matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo. A incredulidade é uma iniquidade, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a esse povo, desde a terra do Egito até aqui. Olha a resposta de Deus, para a gente finalizar. Tornou-lhe a Moisés o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Nenhum deles. Nenhum deles. Ninguém que foi incrédulo do povo de Israel conseguiu entrar na terra prometida. Nenhum deles. Apenas Josué e Calebe viveram dando volta no deserto por 40 anos. Conseguiram entrar na terra prometida daquela geração. A incredulidade fez com que o povo de Israel não entrasse no descanso. Presta atenção, o deserto para eles não era um lugar ruim. Eles tinham maná todo dia. Eles tinham codornizes quando eles reclamaram que não tinha carne. Aliás, acho que é números 11, se não me engano, que eles tentam a Deus, eles falam assim, Deus, a gente está cansado desse maná todo dia aqui, esse pão aqui que vem todo dia, a gente está cansado, está muito ruim. A gente preferiu o Egito, porque o Egito tinha comida melhor. No Egito era melhor. E aí Deus olha e fala assim, vocês querem carne? A gente quer carne. Deus fala assim, então tá bom, então eu vou mandar codornizes para alimentar vocês de carne. Só que vocês não vão comer essa codorniz um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. Vocês vão comer codorniz por 1 mês inteiro. E codornizes, vocês vão enjoar tanto, vocês vão se fastigar tanto disso, vocês vão comer tanto esse negócio, que vai sair carne pelo nariz de vocês, de tanto que vocês vão comer esse negócio. Gente, presta atenção. Deus, ele é muito longânimo, ele é muito paciente. Mas ele não suporta incredulidade. Ele não suporta. Porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz o seguinte, Deus é fiel. E mesmo quando a gente é infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, quando nós somos incrédulos e nós não cremos na fidelidade de Deus, é como se nós estivéssemos atingindo, criticando, apontando o dedo para Deus, dizendo que a personalidade dele, fiel, é fraca e que nós faríamos um trabalho melhor do que o dele. Esse é o problema da incredulidade. É a gente olhar para Deus e falar que nós faríamos um trabalho melhor que o dele e que a fidelidade dele é lixo e que a gente não crê nas promessas de Deus e que a gente não quer as promessas de Deus. Esse é o problema da incredulidade. Esse é o problema da gente ler a Bíblia, olhar para um texto e falar, eu não creio nisso. Esse é o grande problema. Porque aí Deus olha para nós e fala, desse jeito você não entra no descanso. Porque o deserto, embora fosse extremamente confortável, eles tinham ar-condicionado de dia, porque a nuvem que estava por sobre o tabernáculo cobria o sol que atingia o povo de Israel no deserto. À noite era uma coluna de fogo para esquentar todo mundo com arzinho, com calefação, com arzinho condicionado, bem confortável no deserto, porque no deserto é frio à noite, então tinha uma coluna de fogo lá para esquentar o povo. Deuteronômio 29, aliás, diz que as vestes do povo não se envelheceram e não se encolheram enquanto eles estavam no deserto, ou seja, o cara vestia uma sandália. Quando ele era pequeno, no deserto, essa sandália crescia junto com o pé dele, a roupa crescia junto com o pé dele e não se envelhecia, a roupa não esgarçava,
a camiseta amarela, a camiseta branca não ficava amarela, ficava tudo bonitinho. O deserto era lindo, o deserto era maravilhoso, era confortável pra caramba, mas não era o lugar onde as promessas de Deus se cumpriam. O lugar onde as promessas de Deus se cumpriam era na terra prometida, e era naquele lugar que eles precisavam conquistar, que eles precisavam avançar, que eles precisavam entrar, matar os gigantes, conquistar os povos que estavam lá e finalmente fazer o que foram chamados e nascidos para fazer. Finalmente ser uma nação independente que crescesse onde eles estavam. Porque no deserto eles simplesmente estavam encurralados. Eles eram só um povo peregrino no deserto. Mas a partir do momento que eles entrassem na Terra Prometida, eles seriam independentes, eles seriam uma nação finalmente. E eles não, aquela geração especificamente, não entrou na Terra Prometida por causa da sua incredulidade. E esse é um problema. O meu desafio para mim e para você hoje, um fundo prático disso tudo, é que a gente olhe para a palavra de Deus e creia não só 90%, não só 95%, não só 98% do que está escrito nela, mas 100%. Não importa as nossas circunstâncias, não importa o que a gente está passando, não importa se a parada está ruim. Aquilo que a Bíblia diz é verdade. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Se Deus chamou, Deus paga a conta. Creia nisso e aproveite do descanso de Deus e das promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. Na semana que vem a gente vai continuar falando disso, sobre como o deserto não é o lugar do cumprimento das promessas de Deus e o que a gente precisa fazer, o que é fé de fato e como que a gente não confunde fé com aquilo que a maioria diz que é fé. Norberto, algum comentário? Na verdade, assim, só rapidamente me ocorreu enquanto você estava falando sobre incredulidade. Eu percebo muitas vezes que o povo cristão faz determinadas orações, certos tipos de orações para Deus, manifestando desejos, ou até para que o propósito de Deus se cumpra, mas, de certa maneira, o evangeliquez faz com que esse pedido seja terceirizado. Ou seja, ora e coloca o nome de Jesus atrás, e aí lança essa obrigação para que Jesus cumpra. Enquanto que existe muita obrigação, responsabilidade que nós precisamos fazer. Então, esse é um ponto. A responsabilidade, né? No caso Josué e Caleb, esses foram para a terra, foram para cima dos caras lá, conquistaram. Caleb conquistou as montanhas de Efraim, onde os refaíns, né, o povo grande habitava, e matou os caras lá. Uma outra coisa é que nós fazemos pedido de oração e não cremos que Deus vai responder. Mateus cita duas histórias com dois cegos. Na primeira, em Mateus 9, eles se aproximam dele e chamam ele de filho de Davi, então reconhecendo a sua messianidade. E Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? Nós queremos ver. E Jesus faz uma pergunta interessante, e eu fico pensando, se Jesus fizesse essa pergunta para mim: vocês creem que eu posso fazer isso? Ou seja, se nós fizermos uma oração invocando as promessas de Deus na nossa vida, né, se fazemos uma oração que nós temos um desejo, e Jesus pergunta assim, olhando no nosso olho: você acredita que eu posso fazer isso? Qual será a convicção da nossa resposta? Sem essa convicção, que é o que o Alexandre está falando, sem deixar completamente a incredulidade de lado, nós não cremos. E aí o impossível não acontece, porque o campo da fé é justamente no impossível de Deus, quando as nossas limitações acabaram, ou quando chegamos no limite da nossa capacidade. Aí é que entra a parada. Então enquanto o Alexandre estava falando, eu fiquei pensando, cara, a gente muitas vezes faz determinadas orações e nem acredita que aquilo um dia vai se cumprir. A gente simplesmente coloca diante de Deus, e Deus, de repente, esperando uma manifestação de fé, um ato de obediência em direção para que ele possa manifestar o impossível nas nossas vidas. Então, fica aí a reflexão junto com tudo que o Alexandre mencionou. É isso aí. Pareceu mais uma mensagem, uma pregação do que uma aula. Mas é importante. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito, 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 muito importante. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Alguma dúvida?
Nada? É isso? Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, tenha uma semana abençoada, cheíssima, até o topo de fé. Cheíssima. Conquistem o impossível. Creiam. Deus está com vocês. Deus prometeu coisas maravilhosas na vida de vocês, nas nossas vidas, e vamos avançar em cima disso. Valeu? Deus abençoe e até a próxima aula.